Olá pessoal, aqui é mais um vídeo na internet no canal MLPC. Esse vídeo vai ser um pouco diferente de alguns outros que eu já fiz, porque responde uma pergunta que muita gente faz, por que eu comento tanto sobre economia, sobre liberalismo, sobre comunismo, né? Muita gente me pergunta como que eu aprendi tanto sobre marxismo, sobre liberalismo, sobre algumas outras vertentes econômicas, né? Como linguista e como linguista, eu me concentrei sempre no estudo do alemão, além do inglês, obviamente, né, que é obrigatório, mas o alemão, e uma das outras línguas que eu aprendi também foi, além do polonês também, o russo, né? Então, além de chinês também. Então, o chinês é uma língua que eu não conheço muito bem, não sou perfeitamente fluente, não trabalho como tradutor de chinês, mas já trabalhei como professor básico de chinês, né, para quem tem um nível iniciante. E o conhecimento dessas línguas, claro que me levou ao conhecimento das sociedades, como China, União Soviética, Rússia, Polônia, Alemanha, a história do marxismo, que se deu em alemão, né? Marx escreveu só em alemão, Marx e Engels escreviam apenas em alemão. E muita gente, e também tem um fato, como eu sou aqui de Santos, meu pai trabalhava no Porto, nos anos 80, 90, então quando eu cresci, meu pai chegava em casa, como ele falava inglês, ao contrário da maioria dos trabalhadores do Porto aqui de Santos, ele não... Ele tinha conhecimento de inglês, né? Então ele podia entrar em contato com as tripulações da Europa Oriental, da União Soviética, na época que existia, eu era criança. Meu pai, que tinha uma simpatia pelo mundo, pelo socialismo, quando ele era mais novo, nos anos 60, achava que essa propaganda, essa visão negativa que se tem que se tinha na época já do União Soviética, da Alemanha Oriental, era uma propaganda da ditadura brasileira, dos Estados Unidos. Quando ele passou a trabalhar no porto e entrar em contato com as tripulações de navios da Alemanha Oriental, da Polônia, da União Soviética, daí que ele realmente viu que a realidade era pior que a propaganda até. A realidade era tenebrosa, né? O pessoal lá não podia sair do navio, geralmente tinha alguém no navio que pertencia ao Partido Comunista e ficava olhando todo mundo para ver se a pessoa fazia alguma coisa contrária à ideologia. Eles tinham que ficar tentando dar livros de comunismo já em português aqui para o pessoal no Brasil, para divulgar a ideologia. E eram desesperados por mercadorias, né? Chegavam no Brasil, queria comprar chocolate, queria contrabandear chocolate para a União Soviética, então lá era caríssimo. Aqui no Brasil, um trabalhador pode comprar chocolate com relativa facilidade. A gente tinha... Meu pai às vezes comprava 4, 5 barras de chocolate e levava lá pro cara. Ele falava que tinha que levar um monte, porque na verdade aquilo ia ser confiscado pela alfândega. Quando chegava na União Soviética, tem um cara que ia pegar uma parte para ele e ia ficar só com uma pequena quantidade do chocolate que ia levar lá para... Porque o mercado negro era totalmente dominante. Ali havia uma máfia enorme de mercado negro por trás de tudo. Então eu já cresci, ao contrário de boa parte das pessoas que cresceu com professores iludidos pelo marxismo e por esquerdismos e nunca viu aquela realidade, estudou esses países, essas línguas, essas culturas. As pessoas não tinham uma noção fantasiosa que até hoje tem de que aquilo lá é uma coisa boa, que então os aspectos negativos do socialismo eram na verdade uma má aplicação do sistema, né? Que a revolução foi traída, que aquilo não era bem socialismo, que aquilo foi uma experiência que não foi válida para o socialismo e tudo mais. E depois, né, depois de crescer, depois de ter já crescer ouvindo essas coisas, essas verdades sobre o mundo, né, que pouca gente tinha acesso a isso. Eu tinha acesso quase que direto através do meu pai, porque ele via a realidade sem filtros ali, né? Depois eu cresci, comecei a estudar alemão, comecei a estudar russo, e daí que eu realmente tive uma introdução ao aspecto teórico e vi por que o marxismo não deu certo, não dá certo, é uma análise falsa da realidade. O marxismo, ele propõe substituir o que a gente chama de democracia, e eles chamam de ditadura do capitalista, ditadura da burguesia.
Ele não considera o que a gente chama de democracia. No marxismo, a nossa democracia seria uma ditadura da classe capitalista, que tem a posse dos bens de produção. E se isso teria que ser substituído por uma ditadura da classe trabalhadora, ditadura do proletariado. Daí essa ditadura, em vez de ser 1% de capitalista, seria esses, dependendo da sociedade, 30%, 50%, 70% da sociedade, representada pelos trabalhadores. Eles dominariam o poder e daí democratizariam os meios de produção, ou seja, o trabalhador seria dono da fábrica, o garçom seria também dono do restaurante, todo mundo seria dono, a classe trabalhadora em geral seria dona dos meios de produção, talvez do comércio, dependendo da teoria, da agricultura também, né? A agricultura seria coletivizada, embora o marxismo clássico considere que o camponês seria uma força reacionária, por não ter educação suficiente, por estar no meio ainda muito arcaico, ele não teria a educação e a visão de mundo necessária para acompanhar o trabalhador na Revolução Socialista. Então ele teria que ser deixado de fora, ele teria que ser reeducado e tudo mais, isso é bem problemático. Mas na União Soviética a agricultura foi coletivizada, baseado nessa teoria de que o camponês era uma força reacionária e conservadora. Na União Soviética, eles, especialmente na Ucrânia, que era o grande celeiro da União Soviética, né, na época de Stalin, eles deixaram a parte da Ucrânia totalmente fechada pelo exército e a população de camponeses morreu. Foi o chamado Holodomor. O Holodomor é a morte por inanição de milhões de pessoas na Ucrânia Ocidental nos anos 30, por comando direto do Partido Comunista da União Soviética. Deixaram aquela população sem contato com nada, acabou a comida, né? A comida foi muitas vezes roubada da população desses camponeses, e eles foram deixados à própria sorte e até morrendo de fome mesmo. 6 milhões de pessoas foram mortas desse jeito porque o camponês era visto como uma força reacionária, né? É interessante isso. O que o MST ia achar dessa... E isso aqui, o problema é o seguinte: quando a classe trabalhadora chega no poder, o que significa quando você pega uma fábrica e fala que 40 milhões de trabalhadores do país inteiro são donos daquela fábrica? Isso não significa nada, né? É possível você pulverizar a posse de uma coisa por tantos milhões de indivíduos. Cada indivíduo vai ter um poder decisório quase relevante sobre aquilo. Então, mesmo que realmente você conseguia, na prática, não dá, porque mesmo que você conseguir na teoria, na legislação, dizer que aquilo pertence à população, na prática a classe trabalhadora, né, o povo vai ter que eleger um comitê, uma classe burocrática que vai administrar essa fábrica, essa fazenda, essa usina, a universidade, tudo que pertence ao povo vai ter que ter não tem como 40 milhões de pessoas administrarem aquilo literalmente. Então você tem que ter uma classe burocrática que vai administrar aquilo de fato, e é nesse momento que a revolução deixa de ser, né, quase instantaneamente depois da revolução, você é obrigado a criar esses comitês burocráticos, vai ter um burocrata que vai dominar realmente alguma coisa, e esse burocrata se torna de fato a nova classe dominante, o que é pior que a anterior, porque não tem nenhuma diversidade, você só tem um partido no poder, e esse partido não tem nenhuma oposição, então o que o partido fizer, deixar de fazer, né? Muita gente fala, não, mas Stalin, esse pessoal, eles extraíram a revolução, eles tiraram os aspectos democráticos, era para ser democrático, era para ser pluralista. Bobagem. Então o marxismo nunca conseguiu criar um sistema pluralista, porque ele inerentemente ele não dá certo. A intenção podia até ser de que as coisas fossem realmente democratizadas, com a tomada do poder pela classe trabalhadora, mas chega no poder e você tem que desapropriar tudo. Só pode ter um partido no poder, porque se tiver um partido de oposição, aquilo vai ser... vai parar, vai bloquear tudo, porque quem está sendo desapropriado, quem tem seus interesses contrariados vai lutar contra o partido dominante pelo partido de oposição, então não pode ter partido de oposição, senão você não faz a revolução, você não pode desapropriar tudo. O que acontece é que
Por que que Stalin não foi afastado do poder pelo parlamento, como aconteceu com a Dilma, com o Collor no Brasil, como acontece com vários regimes democráticos? Porque não tinha parlamento independente. Os parlamentares da União Soviética tinha um parlamento fake, um parlamento completamente biônico, né, onde os parlamentares todos eram do Partido Comunista, tinha até um ou outro que era deixado assim, para você fingir que tinha uma diversidade, tinha uma pequena minoria que não era do Partido Comunista literalmente, em alguns casos, mas todo o poder do parlamento ele derivava da maioria comunista, e se você não cantasse o ritmo que o Partido Comunista estava ditando, você era simplesmente expulso do parlamento. Você era expulso do partido e, consequentemente, você perdia seu mandato no parlamento. O parlamento ele só carimbava todas as decisões do Poder Executivo e não tinha como o parlamento desafiar o Poder Executivo, porque era tudo a mesma coisa. O mesmo partido domina o Poder Executivo, o mesmo partido domina o parlamento, em unissom, não tem qualquer tipo de diversidade. Se tivesse diversidade, o que aconteceria se eles restabelecessem o pluripartidarismo no regime marxista? Você deixaria de ter a ditadura proletariada, porque você teria um partido de oposição que ia lutar pelos interesses daqueles que têm visões opostas, aqueles que estão sofrendo a perda da sua propriedade na mão do Estado, que o Estado está roubando tudo para si. Então você haveria uma reversão de todo esse processo de estatização de toda a riqueza. O regime comunista, o regime marxista, literalmente, ele ocasiona o oposto do que ele se propõe. Ele ocasiona a concentração total de riqueza e poder político nas mãos de uma única entidade. É por isso que todo o marxismo gerou um faraó onipotente que só saiu do poder quando morreu. Stalin, Mao, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Ceausescu, Erich Honecker, ou quando foi deposto por uma revolução, Josip Broz Tito na Iugoslávia e Jaruzelski na Polônia. Sempre fica um faraó entronado ali permanentemente que tem todo o poder de mandar ou desmandar o que ele quiser, e ninguém pode desafiar o que ele está falando, porque Pol Pot no Camboja foi um exemplo extremo, que ele matou cerca de 1/3 da população cambojana. Ele tinha uma visão extrema do marxismo, ele tirou todo mundo das cidades, porque a cidade era uma coisa burguesa, cheia de ideias burgueses, quem tinha uma educação era morto, quem falava francês era morto, quem tinha diploma universitário era morto, porque isso eram pessoas doutrinadas por ideias burguesas. Então, para criar uma sociedade perfeita, você tinha que matar essas pessoas contra a sociedade perfeita, que estava doutrinada pelo sistema antigo, né? Tinha educação e tudo mais, e deixou o Camboja até hoje na miséria, porque toda a elite intelectual do país foi ou assassinada, ou os que tinham sorte fugiram para outros países, né? A ponto de que o próprio Vietnã, que invadiu o Camboja, porque achavam que o Pol Pot ia invadir o Vietnã, então os comunistas do Vietnã que invadiram o Camboja para tirar o Pol Pot do poder, estabelecer um outro socialismo menos ensandecido. O Vietnã até tinha os regimes socialistas menos sanguinolentos de todos, né? Então, o marxismo ele gera o oposto, ele pega tudo que é de ruim no capitalismo, chamado capitalismo, que eu acho que você realmente para pensar, toda economia é capitalista, né? De um jeito ou de outro, existe um nível mais ou menos. Capitalismo e economia são a mesma coisa, não existe economia sem a alocação de bens para a produção de riquezas, um ambiente de troca de mercadorias e bens e serviços escassos, mas isso é uma outra discussão. O marxismo ele gera o oposto do que eles propõem, é tudo que a concentração de renda do capitalismo, a concentração de poder, as injustiças que existem no sistema que a gente pode chamar de pluricapitalista, né? O comunismo transforma o pluricapitalismo, a ideia que o sistema onde existem vários capitalistas que estão competindo entre si, que têm ideias diferentes sobre política, religião, filosofia. Ele pega isso e piora no nível mais absurdo possível, que ele transforma um regime pluricapitalista num regime monocapitalista. A União Soviética não é um regime socialista, o socialismo é só uma lorota, né, uma estratégia de marketing para você fazer com que um grupo se torne um monocapitalista daquela sociedade. O Partido Comunista da União Soviética era o único capitalista da União Soviética. Ele tinha todo o poder político e todo o poder econômico nas mãos de uma única entidade. Por isso que surge esse monstro como Stalin, Brezhnev, né?
Lenin, que era... Acho que Trotsky ia ser o pior de todos, né? Trotsky, se tivesse tomado o poder na União Soviética, Stalin era o mais razoável. Trotsky era o mais destrutivo de todos. Trotsky teria realmente, acho que, sido que nem Pol Pot. Ele teria matado muito mais gente, porque ele era muito mais purista, né? Ele tinha uma visão muito mais extrema. Stalin, talvez por não ser um intelectual tão doutrinado, era um cara mais pragmático, ele até que ele maneirou um pouco, ao contrário do que a história diz, ele não foi tão longe quanto acho que Lenin teria ido se não tivesse morrido, ou Trotsky. Mas o que acontece é isso, a União Soviética se tornou um país, como todo o regime, a China, sob Mao Tse-tung, né? Cuba até agora, nas mãos de Raul Castro, né? O irmão o cara tomou poder, é ridículo, né? Fica uma dinastia, né? Vira uma monarquia, né? Vira uma casa real, hereditária, né? Como na Coreia do Norte, né? O pai, agora está o neto no poder, o neto revolucionário lá, e daqui a pouco vai estar o bisneto, o tataraneto, até que um dia que ele vai implodir mesmo, porque os regimes socialistas que tem hoje sobrevivem na base do subsídio externo, né? O capitalismo mundial é que subsidia a Cuba, Coreia do Norte, né? E as pessoas esquecem que o Laos também é uma ditadura comunista, ainda, partido único. A China subsidia a Coreia do Norte porque ela tem medo da influência americana através do Japão e a Coreia do Sul, então ela meio que deixaria a Coreia do Norte como um buffer, como um estado tampão por uma estratégia militar, porque a China realmente não é um país socialista de jeito nenhum. A China hoje é um país capitalista que tem uma ditadura política, mas não econômica. A China tinha uma ditadura política e econômica até 78, quando Deng Xiaoping começou a privatizar a economia e o Estado deixou de ser dono de tudo, de todos, desencadeando um maior boom econômico do último meio século, que foi o crescimento da China até hoje. A China cresceu, nem se sabe mais, acho que uns 1000% a economia chinesa, já multiplicou por 10 desde que eles começaram a permitir o lucro, né, a contratação e demissão de trabalhadores através de um salário determinado por algum tipo de mercado, a lucratividade pela exportação, pela produtividade, pela ciência, pela tecnologia, pelo empreendedorismo, pela iniciativa privada, pelas ideias individuais e não políticas e partidárias e coletivas, transformando a China de um país miserável para um país de renda média, como é hoje. Possivelmente, a gente vai ver nas próximas décadas, a China vai conseguir passar da renda média e ir para a renda avançada, e até que ponto o sistema político chinês vai continuar sendo monopartidário. Mas a revolução, o sistema cubano, ele tem teve o apoio da União Soviética, que comprava o açúcar e o tabaco cubano a um preço vastamente acima do mercado. Depois que a União Soviética acabou, eles passaram a passar fome, né? O sistema cubano entrou em total colapso. E daí, a partir do ano 2000, foi a Venezuela que começou, né, em menor grau o Brasil, a Argentina, começaram a dar apoio financeiro a Cuba. Eu não sei qual é a mentalidade doentia que alguém tem que ter para apoiar essa porcaria que é lá em Cuba, mas é parte da mentalidade irracional, né? A crença irracional, você estuda na psicologia, quanto mais evidência tem contra aquilo, mas o verdadeiro crente acredita naquilo. A testemunha de Jeová, o cristão acredita que Jesus vai vir, Jesus está 2000 anos para vir, não veio até agora e não interessa, aquilo continua. Quanto mais Jesus não vier, mais vai ter cristão, alguns cristãos vão ter sua fé reforçada. Quanto mais demorar a crise final do capitalismo, né, em 2008, Hugo Chávez disse que aquela crise financeira da recessão americana de 2008 até 2012 seria a crise final do capitalismo. Em 1929, quando teve o crash da Bolsa de Nova York, também os marxistas diziam que aquilo era a crise final do capitalismo. Quando teve o crash da Bolsa de 1897, os marxistas disseram que a crise de 1897 era a crise final do capitalismo. O crash de 1987,
Todo mundo fica prevendo a crise final do capitalismo, que nem Jesus vai voltar, o fim está próximo, arrependam-se dos seus pecados. Capitalistas, consumistas, imperialistas, individualistas se rendam ao paraíso do proletariado, né? É uma religião mesmo, é um culto político, só que ao contrário das religiões normais, é um culto econômico e político. Por isso que é muito mais perigoso, porque ele mexe com a linha vital, o sangue, né? E o metabolismo da economia. Ele mexe com o cérebro, com o sangue, com o coração de toda a sociedade, que é a economia e a política. Uma religião como o cristianismo, o cristianismo nem tem um braço político muito forte, né? Ele fala da vida após a morte, ele fala um monte de bobagem sobre a Arca de Noé, sobre o paraíso que a gente perdeu por causa do pecado original, e Jesus morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade. O Islã é pior que o cristianismo porque ele já tem um braço político e econômico. Ele recomenda um Estado islâmico. Não é toda que até hoje a gente tem as repúblicas islâmicas, os Estados islâmicos, né? Na Arábia Saudita, o Irã, o Paquistão, vários países que em maior ou menor grau estabelecem a religião como legalmente válida, porque o Islã tem essa recomendação. Ele inclui uma recomendação de como gerir a economia, como gerenciar o sistema penal, né, que tipo de punição você vai ter para isso e para aquilo. Então o cristianismo já não tem isso, né? Ninguém vai colocar o Levítico como, né, nem na época do Império Romano alguém propôs colocar as leis absurdas lá do Levítico, mesmo porque o cristianismo sempre falou que o Antigo Testamento ele só vale na medida que o Novo Testamento justifica ou permite que coisas do Antigo Testamento sobrevivam. Então tem muito espaço de manobra para interpretar o que vai ser politicamente e economicamente favorecido por um regime de maioria cristã. O cristianismo sempre favoreceu a monarquia absoluta hereditária, isso é verdade. Os cristãos modernos mentem quando eles falam que a democracia moderna é um produto do cristianismo, não é. É um produto do iluminismo, que sempre foi vastamente diverso do cristianismo, não é derivado do cristianismo, foi influenciado, claro, pela cultura dominante cristã, mas é um produto do iluminismo, né? Então a direita moderna muitas vezes fala muita bobagem, aí, especialmente nos Estados Unidos, e alguns neodireitistas brasileiros que tentam forjar essa aliança bizarra entre cristianismo e a democracia americana, mas os fundadores dos Estados Unidos eram quase todas pessoas que rejeitavam parcial ou totalmente o cristianismo, como Thomas Jefferson, que podiam até acreditar em Deus ou alguns aspectos do cristianismo, mas rejeitavam o cristianismo teologicamente consistente, aquele cristianismo, o cristianismo de verdade completo, eles rejeitavam claramente, isso não tem qualquer dúvida. E o marxismo ele veio a ser o cristianismo do século XIX, o cristianismo do século XX, à medida que no século XIX o marxismo deixou de ser, aliás, o cristianismo deixou de ser a filosofia, a ideologia dominante no mundo europeu ocidental, o marxismo ele veio para preencher esse buraco na forma de cruz, que foi deixado pela queda do cristianismo no mundo europeu ocidental a partir do final do século XVIII, com o Iluminismo, com a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né, com as reformas democráticas do Reino Unido, da Holanda e tudo mais. O cristianismo ele deixou de ser o sistema dominante, a ideologia dominante. Até o início do século XIX, os Estados europeus tinham políticas de evangelização. Vamos mandar uma missão para a África, colonizar a África, a Índia, porque são os infiéis que têm que ser cristianizados. Essa era a parte da política de Estado dos países europeus. A partir do século XIX isso começa a desaparecer. Já por 1860, 1870 já não tem mais isso. Né? Isso às vezes é mencionado mais como uma maneira de angariar o apoio dos mais religiosos, mas essencialmente a política europeia deixa de ser cristã. Esse vácuo é preenchido pelo marxismo, que essencialmente é um repeteco do cristianismo, né? Um simulacro de cristianismo, só que passado numa linguagem superficialmente científica, racionalista, que até se diz ateia, né? Pode ser até ateu, mas é ateu assim, para disfarçar o fato de que ele é, na verdade, um cristianismo
revestido de ideais supostamente industriais, iluministas, científicos, né? E o marxismo ele é igual ao cristianismo em vários aspectos. Ele fala que a gente veio, se você pesquisar o conceito de histórica, de evolução histórica da humanidade no marxismo, você vai ver que o marxismo propõe que a humanidade começou como uma série de sociedades comunistas primitivas. O ser humano não tinha propriedade privada, não tinha, compartilhava tudo, não tinha classes sociais, até que houve um pecado original. Alguém inventou, desenhou uma linha na Terra e falou: não, essa Terra é minha, essa Terra não é sua, se você quiser trabalhar aqui, você vai ter que trabalhar para mim, as minhas condições, e eu vou tirar um lucro do seu trabalho. Que é completamente falso. A propriedade privada sempre foi conhecida e nunca houve comunismo primitivo, né? Sempre houve. O que houve é que as sociedades eram tão pobres, né? Tinha tão pouca coisa que não tinha muito o que você acumular, especialmente sociedades nômades, não tinham como você fixar num lugar e acumular a colheita de trigo do aquele ano, né? Não tinha como você pegava a comida que você podia comer, depois você tinha que andar, não tinha como acumular comida, ou não tinha como você ficar com 5.000 flechas, arco e flecha nas costas, porque aquilo não ia impedir que você andasse. A sociedade nômade não tem acúmulo. Foi a revolução agrícola que permitiu que o ser humano ficasse morando a vida inteira numa casa, num lugar fixo, e acumulasse de geração em geração, de modo a criar as desigualdades econômicas inevitáveis de qualquer sociedade humana. O marxismo diz que houve um pecado original, a criação da propriedade privada seria um acidente, né, uma coisa ruim que aconteceu, que criou as sociedades escravocratas, escravagistas e feudais do passado, culminando no capitalismo industrial, que deixaria ainda mais alienado o trabalhador, porque ele tiraria o trabalho do artesão que fabrica o sapato, a roupa, baseado na sua oficina caseira. Ele tira daquilo porque ele cria uma máquina gigantesca que produz 5.000 sapatos em uma hora, e ele perde aquele trabalho dele e é forçado para trabalhar no máximo fazendo um acabamento do que ele fazia inteiramente. Ele faz no máximo um acabamento, uma parte pequena da produção, de modo que ele também, o marxismo chama de alienação do trabalho. O trabalhador já não tem controle sobre todo o processo de produção de um bem determinado, então ele seria alienado, causa bobagem, porque, como a gente viu desde a Revolução Industrial, milhões de empregos foram destruídos pela industrialização, pela mecanização, mas outros milhões de empregos foram criados. Que é o pessoal que cria essas máquinas, que mantém as máquinas, que estuda a manutenção da máquina, a riqueza criada pelas máquinas, pela industrialização, permitiu o surgimento de vários empregos que nem existiam na época, né? Vários cursos de artes, de idiomas, de vários esportes que não existiam na época, as pessoas não tinham tempo livre. Então, para cada emprego que foi destruído pela industrialização, esse é o componente ludita do marxismo, né? Ele se diz que ele é pró-industrialização, pró-ciência, mas ele tem um componente de não gostar da mecanização e da industrialização, porque seria uma coisa alienante. Ele procura resolver isso, dizendo que o trabalhador vai ter uma revolução que vai tomar contas da máquina, a máquina vai ser de posse do trabalhador que trabalhar naquela máquina. Mas ele tem um componente ludita bem forte até hoje, né? Você vê que quando você quer fazer um metrô sem motorista, sem condutor, né, numa cidade brasileira ou em qualquer lugar do mundo, vai lá o sindicato diz que isso vai eliminar o trabalho do condutor. E quando você quer tirar o cobrador do ônibus, o ascensorista do elevador, eles falam que então, você está eliminando o emprego, essa máquina está substituindo o ser humano para aumentar a lucratividade do capitalista, porque a máquina não faz greve, a máquina não come, a máquina não descansa. Então o capitalista quer meramente enriquecer. Isso é verdade, mas isso acaba enriquecendo toda a sociedade, né? Já está demonstrado que a eliminação desses trabalhos mecanizáveis libera o ser humano para trabalhos menos mecanizáveis e menos mecanizados e menos repetitivos e menos enfadonhos, e acaba melhorando o padrão de vida da humanidade, né? E o socialismo, por fim, ele é similar ao cristianismo porque ele promete, claro,
paraíso do proletariado, né? A revolução socialista coletivizaria toda a produção de bens, o capital seria de propriedade pública, o que é mentira, como eu já falei, quando a revolução socialista ocorre, acontece que a burocracia do alto partido é que se torna a nova classe dominante, a nova classe opressora, digamos assim. É muito mais opressora que a classe anterior. Então o socialismo representa, o marxismo representa uma involução em relação à democracia iluminista, com a divisão dos poderes, com mandatos limitados, com um tribunal de contas, com uma constituição que limita os poderes dos governantes. O marxismo ele elimina, porque ele não considera que a divisão de 3 poderes, que a liberdade de imprensa sejam realmente liberdades válidas. Ele acha que é tudo uma bobagem, que é tudo uma ditadura do capitalismo, que tem que ser substituída pela ditadura do proletariado, da classe trabalhadora. E desde que depois, uma vez que a classe trabalhadora toma o poder, o Estado vai se desmilinguir, vai se esvair. O Estado vai deixar de existir, a gente vai ver um mundo sem coerção, sem impostos, sem polícia, sem... ninguém vai trabalhar para ninguém, porque tudo vai ser de propriedade pública e o trabalho vai ser mínimo. E você vai viver numa sociedade de harmonia, onde os camponeses e operários e intelectuais todos vão viver em perfeita harmonia, porque não vai haver mais Estado. E é curioso que o marxismo ele é contra o Estado, né? Ele fala que o Estado é uma criação da classe dominante para oprimir o trabalhador. Então, quando a classe dominante for eliminada pela Revolução, o Estado vai ser eliminado junto com ela. É bem curioso porque muitos marxistas se esquecem dessa finalidade anárquica do marxismo e falam que o Estado é que é o meio pelo qual a gente vai promover a justiça social, esquecendo que o marxismo, na verdade, ele é contrário a isso. Na verdade, isso era essa ideia de o marxismo de socialismo ser alcançável através das instituições do Estado capitalista burguês era rejeitado. Era uma ideia rejeitada pelos marxistas e eles deixavam aquilo... Eles eram inimigos mortais dos social-democratas que surgiram na Alemanha nos anos 20, nos anos 30. Inclusive Hitler foi eleito porque os socialistas marxistas e os sociais-democratas, que eram a esquerda mais central, mais democrática, né, que acreditava no socialismo através das instituições democráticas, os marxistas se recusavam a fazer aliança com os social-democratas. A esquerda se separou, se dividiu, e o partido nazista ganhou uma série de eleições e culminou com a eleição de Adolf Hitler para o posto de chanceler da Alemanha em 1933. Então, aí a gente tem que estudar, né, a evolução da social-democracia e do marxismo ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, que vem da escola de Frankfurt e do gramscismo, que ela acaba rejeitando, na verdade, a vertente leninista, marxista, revolucionária, e acaba criando uma escola ocidental marxista que veio a dominar, especialmente a partir dos anos 60, o mundo acadêmico ocidental, e cria o chamado marxismo cultural moderno, que hoje está começando a ser derrubado. Surge uma nova classe intelectual, uma nova juventude, uma nova série de teorias que também vai substituir. Começa hoje, especialmente a partir de 2010, 2013, 2015, começou a haver um grande movimento de liberais, né, baseado na escola austríaca, baseado em conceitos muito mais sofisticados de economia, né, graças à internet, são divulgados para a mídia e o sistema educacional, mesmo especialmente as universidades, aliás, não divulgam esse tipo de coisa. Eu mesmo fiz faculdade de jornalismo, a gente só estudava a escola de Frankfurt, só estudava esquerdismo. E hoje surge, graças à internet, onde você tem acesso livre à informação, né, essencialmente livre a
qualquer tipo de informação, é daí que surge uma nova classe, uma nova ideologia, novos movimentos, né, anti-esquerdistas, anti-marxistas, que a humanidade precisa desesperadamente, porque o marxismo é a pior ideia, uma das piores ideias exatamente que a humanidade já teve. Foi uma ideologia que só causou morte, destruição, opressão. Eles inventaram a viagem espacial, é verdade. O Sputnik foi lançado por eles como derivação do programa nuclear, né, da superpotência estatal que era a União Soviética, e não é à toa que a viagem espacial é uma coisa que não evoluiu nada depois que foi inventado. A única tecnologia inventada pelos comunistas foi a única tecnologia que não evoluiu. Vocês já notaram isso? Né? Todas as tecnologias desde os anos 50 e 60 elas evoluíram brutalmente. O automóvel, havia o computador, os eletrodomésticos, a pesquisa científica em vários níveis, né? Genética, eletrônica, tudo mais. A viagem espacial estagnou. Mesmo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos copiaram o modelo estatista de agência espacial que a União Soviética tinha criado, mesmo porque eles não tinham alternativa. Não havia mercado para criar uma viagem espacial que competisse com a monstruosidade estatal da União Soviética, que podiam fazer o que eles quisessem, porque não tinha mercado, não tinha democracia. Mas o resultado de você criar aquela monstruosidade estatal do programa espacial soviético e americano é que não tinha mercado. Tudo que não tem mercado não é feito pelo mercado, não é feito para o mercado. Significa que não é feito para a vontade humana, porque ninguém, se uma empresa particular não está desenvolvendo aquilo, significa que ninguém quer pagar por aquilo. É só o contribuinte que vai pagar por aquilo porque está sendo obrigado pelos políticos. Então a aeroespacial foi criada pelo Estado, copiada pelo Estado americano, não foi criada com fins lucrativos. Tudo que não tem fim lucrativo acaba sendo mais caro para a sociedade do que aquilo que tem fim lucrativo, porque aquilo que tem fim lucrativo significa que está sendo vendido por alguém. As pessoas, o público, o povo está dando o dinheiro daquilo porque acha que vale a pena. Eu vou comprar seu produto, vou trabalhar para comprar seu produto porque eu quero seu produto, aquilo vai melhorar a minha vida. Isso é o mercado, é a pessoa dar o dinheiro só quando ela quer, não quando ela é obrigada por alguma ideologia política, por algum Estado que tem o poder da coerção e vai tirar teu imposto querendo ou não. E é por isso que a aeroespacial não evoluiu até hoje. Você vê que o único veículo espacial que leva pessoas para o espaço hoje é a cápsula Soyuz, que a União Soviética desenvolveu nos anos 60. Quantos veículos dos anos 60 a gente tem hoje em operação no mundo? É difícil você conceber isso. Né? Os Estados Unidos tentaram emular através de uma agência espacial, a NASA, né? Um programa governamental que também é sem fins lucrativos, contrário ao espírito do capitalismo, que em tese teria que ser simbolizado pelos Estados Unidos, mas não é mais, porque os Estados Unidos viraram também uma monstruosidade estatal, parcialmente, né? Eles têm ainda, tanto que agora, quando a iniciativa privada entrou na exploração espacial para valer com a SpaceX, talvez algumas outras empresas que estão numa fase mais inicial, estão entrando aí. Você vê que a SpaceX começou há 10 anos, e em 10 anos eles fizeram mais do que a NASA fez em 40 anos. A NASA colocou um homem na Lua nos anos 60 e 70, colocou 12 pessoas na Lua naquela época. Depois só tem enrolado ao público com um monte de programa, pelo menos a parte tripulada, né? A parte das sondas espaciais é fenomenal. Mas as sondas espaciais eles conseguiram fazer justamente porque a tecnologia da informação, a tecnologia digital, ela evoluiu muito graças à iniciativa privada, que fez um mercado monstruoso para aquilo, né? Avançou o microchip, a eletrônica, a óptica, a inteligência artificial, num nível brutal, e tornou possível você criar sondas espaciais por poucos milhões de dólares que te dão um resultado monstruoso, né? Mas o programa espacial tripulado, que exige muito mais trabalho, muito mais despesa, ele praticamente virou um programa de empregos, de criação de empregos por parte do Estado, que só é aprovado pelo governo americano porque os senadores e congressistas americanos querem criar empregos no Estado deles. Hoje a NASA tem um programa tripulado. Hoje não, desde 1902 a NASA tem um programa sério, né? Sério para o padrão de uma agência espacial, para criar
um substituto para o ônibus espacial, esse é um lançador tripulado, né, lançar pessoas no espaço. Há mais de 15 anos eles estão nesse programa, já gastaram dezenas de bilhões de dólares e não tem nada até agora, né? E pretendem lançar uma pessoa no espaço, acho que em 2024, 2026, para levar um homem à Lua, talvez em 2029, mas isso vai ser sempre, quando esse programa foi lançado, é para colocar um homem na Lua em 2019. Teria que ter um programa, quando foi lançado o programa Constellation, era para colocar um homem na Lua, já ter uma missão orbital em abundância, e ter um módulo lunar avançado em 2019. Não tem nada, o módulo lunar que seria esse programa foi cancelado, gastaram alguns milhões com apresentações de PowerPoint, CGI, né, computação gráfica, e jogaram todo esse dinheiro no lixo, porque é um modelo estatal, né, você tem o poder de gastar o dinheiro dos outros, você gasta à vontade, coloca nos bolsos dos grandes empresários, os diretores da NASA, que são substituídos a cada administração presidencial, cada mandato presidencial, eles são coniventes com tudo isso, porque depois que eles saem, depois que o presidente que colocou eles no poder sai, eles saem também, e eles são empregados por essas empresas espaciais, como a Boeing, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, e a Rocketdyne. Eles acabam saindo da NASA, ficam sem emprego, então eles são empregados como consultores para assuntos aleatórios aí dessas empresas, justamente em retribuição à aprovação de uma série de programas que só foram criados especificamente para ou gerar emprego no estado do congressista que aprovou, ou dar dinheiro, verbas públicas para essas grandes empresas mesmo, que gastam bilhões aí para não fazer nada, né? Eles não fizeram nenhum foguete reutilizável, né? A SpaceX em poucos anos fez isso com um pouco mais de $1 bilhão. Eles fizeram um foguete parcialmente reutilizável, que é o Falcon 9, e a Boeing e a Lockheed Martin, que só vivem de mamar do governo, não fizeram em 40 anos nada. Por que eles não conseguiram? Porque eles nem tentaram fazer isso, né? Na verdade, eles tentaram, né? Teve uma empresa, como é que é o nome da outra empresa que fez o DC-9, procurei na internet o DC-9, era um foguetinho era um protótipo de foguete que era uma piramidezinha que voava e pousava nos anos 90, mas foi cancelado, porque fazer um foguete reutilizável é muito menos dinheiro do que você jogar fora um foguete cada vez que você usa, né? Então é muito menos dinheiro público para ser desperdiçado. Então isso é um exemplo de como o Estado, né, os esquerdistas atuais defendem o Estado grande, mas sem perceber que o Estado grande, na verdade, quase sempre tem o único propósito de enriquecer os mais ricos, de empobrecer os mais pobres. No Brasil isso é ainda mais absurdo, porque a carga tributária incide grotescamente na classe média e na classe baixa, no consumo, né? Mesmo que não paga imposto de renda, quando você consome um produto no supermercado, paga a sua conta de luz, você paga uma proporção maior de impostos do que quem é milionário, especialmente algumas grandes empresas que tiram empréstimos do BNDES com juros abaixo do mercado, abaixo da inflação, ou seja, elas ganham dinheiro para pegar dinheiro emprestado. E o Estado grande serve para isso, ele serve para beneficiar os mais ricos. Marx estava certo, Marx já sabia disso, porque Marx não era totalmente idiota, né? Marx não era idiota. Ele estava errado porque ele estava meado do século XIX, aí, numa época, ele cometeu vários erros, fez uma ideologia falsa, mas ele entendia uma coisa, que o Estado realmente serve para como comitê organizador da classe dominante, dos grandes capitalistas, ele vai ser usado para tirar dinheiro dos pobres através de impostos e beneficiar os ricos. Então é de interesse da sociedade que o Estado seja mantido o menor possível, que haja o maior número de amarras possíveis para que essa roubalheira estatal seja a menor possível. Não é possível eliminar o Estado. Os anarquistas, os anarcossocialistas ou anarcocapitalistas são totalmente iludidos, né? Se eles acham que um dia vai ter uma sociedade humana sem uma autoridade central a qual é delegado o direito de exercer a violência de maneira legítima. Mas a única coisa que a gente pode fazer é lutar constantemente para que o Estado seja o menor possível e sirva aos interesses da população da melhor maneira possível, né? Então o Estado tem que ser pequeno, tem que ser muito bem amordaçado
pela população. A democracia é o regime no qual os governantes, especialmente os grandes burocratas e grandes políticos eleitos, os grandes cargos de maior poder, eles têm medo da população e não o inverso. Eles servem a população. O Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário tem que viver em permanente terror de não agradar a população. Isso é uma democracia. O Brasil ainda está longe. Acho que todas as sociedades mundiais estão longe, né? Ainda disso, os Estados Unidos já foi mais democrático do que é hoje, eu acho. Em certos aspectos. Né? Mas, bom, por enquanto é isso. O vídeo já está com 45 minutos. Deixe seus comentários, compartilhem aí na rede, assinem o canal. Esse é um canal de linguística, mas quem estuda linguística estuda tudo. Quem estuda linguística e idiomas, não só linguística, mas a poliglossia também, estuda, acaba entendendo de praticamente, ou pelo menos um pouco, né, de praticamente ciência, praticamente todas as disciplinas. E esse que eu passei aqui em 40 minutos é o meu entendimento disso, assim, de improviso. Eu tô falando aqui de improviso, algumas coisas que eu falei até talvez não sejam muito bem embasadas. Quem discordar, quem concordar, quem quiser compartilhar, quem quiser fazer um vídeo de resposta, deixa aí no comentário o link para o seu vídeo, faça seu comentário e inscreva-se no canal para aprender alemão, russo, quem sabe você que é marxista, queira ler as obras marxistas no original, né? É interessante você entender o original do que você acredita. E para quem não acredita, que é as pessoas que estão essencialmente corretas, porque o marxismo realmente é falso, uma análise falsa da realidade, também se inscrevam no canal, porque eu vou colocar vídeos não só de linguística, como também de política e economia, bem como ciência e filosofia aqui nesse canal. Tá? Então prepare-se, porque vai ter um conteúdo pesadão aqui, para quem realmente está a fim de pensar e evoluir. Assinem o canal e até mais.